estamos aqui no Virtuale Podcast de negócios, empreendedorismo e inovação. E hoje recebemos Juarez Pinheiro de Oliveira Filho. Isso mesmo. Filho, né? Então teve lá o pai que... Mesmo nome, só muda o filho no final. Muito bem. Juarez é head comercial da Trinca Contábil e especialista em crescimento de negócios, ajuda empresários a tomarem decisões mais lucrativas com contabilidade estratégica e vendas. Integra o Serac, o maior ecossistema contábil do Brasil. Legal. Juarez, quem é você no mercado? Como é que você nasceu nessa atuação profissional aí de contador? Legal, bacana. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer, né? Paulo, a gente já se conhece há um tempinho. Agora podendo conversar um pouquinho, tanto aqui na Virtuale, como falar um pouco da nossa atuação, né? Eu sou capixaba, natural do Espírito Santo, da cidade de Cachoeira de Itapimirim, conhecida como a cidade do Rei Roberto Carlos. Dizer, exatamente. Né? Poeta Rubem Braga também, algumas referências. Eu comecei nas vendas como camelô, trabalhei como garçom, mas essencialmente como camelô, trabalhei no varejo e me identifiquei muito vocacionado para a área comercial. E aí, ao longo do tempo, em diversas experiências profissionais que eu tive, recebi o convite para compor o time comercial do Serac, que é o nosso ecossistema hoje, o maior ecossistema contábil do Brasil. E dentro do Serac a gente veio crescendo e desenvolvendo até fundar junto com Flávio Augusto, o JJ, Caio Carneiro, através do Johnny Martins e a Carla Martins, que são nossos vice-presidentes da empresa, a Trinca Contábil, que é um movimento para ajudar contadores, para ajudar profissionais das diversas áreas, empresários e também o próprio consumidor final. Legal, muito legal. E então, qual é o papel da Trinca? Né? Qual é a dor que ela resolve hoje? Porque nós temos muitos escritórios de contabilidade, né? Mas Perfeito. Qual é a proposta da Trinca? Perfeito. Então, a Trinca Contábil, ela surgiu da união de dois movimentos, né? A Trinca, Flávio Augusto, JJ e Caio Carneiro, e o Serac, que é a nossa empresa de contabilidade. A Trinca é uma potência de educação empresarial e nós somos uma potência de contabilidade. Hoje a gente atende mais de 10 mil empresas, nós temos mais de 1.000 colaboradores para dar suporte para toda essa estrutura, né? E aí nós identificamos uma necessidade de algo que a gente já veio construindo na educação para contadores e para empresários também de outros segmentos, que é de trazer soluções mais robustas para o mercado. Então, juntamos a Trinca e o Serac, fundamos a Trinca Contábil, e aí trabalhamos em três vertentes, três frentes principais. Nós reunimos os melhores especialistas do mercado para atender o mercado. Então, nós temos o contador número 1 para médicos, o contador número 1 para advogados, e assim por diante para todos os nichos. Temos a melhor ferramenta de CRM do mercado. Esses profissionais, eles são selecionados, eles são escolhidos a dedo para atender a demanda do mercado com o selo da Trinca Contábil. O segundo fator é trazer essas soluções desses especialistas para o mercado. Então, os empresários, os empreendedores nos procuram e as soluções desses especialistas estão à disposição dessas empresas. E o terceiro ponto é a parte da educação, onde a gente prepara o empresário, tanto o empresário contábil quanto de outros segmentos, para que possa vender mais, para que possa ter melhores processos, melhor estrutura, gestão, aquilo que é necessário para o desenvolvimento de um negócio, para o crescimento e para a estruturação da empresa. E como é que é feita como é que ela ajuda a tomar essas decisões mais inteligentes, lucrativas aí no negócio? Perfeito. Falando de contabilidade, o contador, né, ou a contadora é um dos principais parceiros de qualquer negócio, né? Nós estamos, por exemplo, agora diante de um grande desafio que é a nova reforma tributária. Então as pessoas já estão olhando para a contabilidade com novos olhos também. Não é aquele parceiro que te manda guia de imposto para pagar. Não trabalha para a Receita, né? O contador ele trabalha para o empresário, que é justamente para sanar e evitar, por exemplo, de ter algum tipo de prejuízo numa tributação errada, numa apuração de impostos de forma errada, uma estratégia tributária mais adequada para o negócio, onde pode se identificar oportunidades, eventuais benefícios fiscais, enfim. Quando se tem um contador profissional bem preparado, esse planejamento ele pode tanto reduzir os seus custos ao longo do ano, quanto evitar problemas futuros que também podem trazer prejuízos financeiros, né? Sim, muito bom, né? Então, eu acho que essa questão da reforma tributária aí, ela é uma questão crucial agora, nesse e no próximo ano, principalmente, Perfeito. Né? Eu acho que o papel aí de vocês é fundamental, né? Legal. Está gostando das nossas entrevistas aqui no podcast Virtual Negócios?
Você pode estar aqui, no nosso ambiente, no nosso podcast, no nosso estúdio, e também produzir o seu podcast. Não é legal? Ter o seu próprio podcast para divulgar o seu negócio, entrevistar pessoas, clientes, fornecedores. Entre em contato com o número que está aí na tela e a gente vai te falar de como isso é possível. Qual a atuação dentro do Serac impacta os empresários que você atende? Então, hoje nós temos grandes cases de sucesso. Nós, ao longo dos 30 anos de história do Serac, um pouco mais, mas o registro do CNPJ 30 anos, nós tivemos fases que quase quebramos. Nós quase chegamos a fechar as portas. Né? Eu estou no Serac já vão fazer por volta aí de 6 anos, mas a história é muito maior do que o meu tempo na empresa, né? E ao longo dos anos, de 2006 para cá, nós identificamos algumas coisas que precisávamos mudar na nossa estrutura, na forma que a gente atuava, e começamos a espelhar as grandes empresas, né? Ao ponto de que, pouco mais de 4 anos atrás, nós tínhamos 3 mil clientes. Hoje nós temos 10 mil clientes. Como uma contabilidade que é de um segmento, um mercado chamado tradicional, que tem muitas dificuldades, muitos desafios de crescimento, consegue saltar de 1.800 para 3 mil para 10 mil clientes. Então, isso, nós temos uma estrutura e resultados que validam conhecimento, metodologia, estratégias de venda, estratégia comercial, marketing, posicionamento, que validam o nosso trabalho. Então, a gente pensou de não guardar esse conhecimento somente para nós, mas compartilhar isso com o mercado. Então, a gente ajuda o empresário a ter resultados como nós temos, né? A caminhar com quem de fato já trilhou o caminho que esse empresário quer seguir. Que hoje em dia, na verdade, com tanta evolução tecnológica, né? Perfeito. O desafio é muito grande, né, por parte dos empreendedores, né? Sim. Então, a contabilidade passou a ser uma ferramenta estratégica dentro desse processo. E a gente diz que o contador ele não é somente um parceiro operacional, ele é consultivo. Né? É um parceiro que tem que... E por conhecer as peculiaridades do seu negócio, ele tem, de fato, com um olhar bem apurado e um trabalho bem feito, a oportunidade de dar um direcionamento muito bom para o negócio e que, inclusive, pode impactar no crescimento da empresa, né? Com certeza, né? Bom, hoje em dia tem muitos contadores que têm dificuldade de crescer, né? Perfeito. Até porque tem uma concorrência também online, tem hoje contabilidade digital, enfim. Na sua visão, qual é o principal erro que eles cometem? A gente sempre diz que a faculdade ela nos prepara para diversas coisas e principalmente para coisas técnicas. Então, quando se faz um curso de ciências contábeis, de contabilidade, você é preparado para ser um contador, para lidar com as questões técnicas, mas algo que as universidades, na maioria das vezes, eu estaria a dizer 97%, para não dizer 99% ou 100%, não tem, por exemplo, sinalização ou ensino voltado para vendas, gestão de pessoas, processos internos, de fato, com base na realidade prática. E muitas das vezes o contador ou o profissional da área que seja um advogado, um médico, ele tecnicamente seja um dos melhores da área dele. E ele acha que isso é suficiente. Então ele não se posiciona corretamente nas redes sociais, ele não busca conhecimento de vendas ou a estruturação de um time comercial, ele não busca criar uma rede de relacionamento que possa gerar mais oportunidades de negócios. Então o principal erro é achar que o conhecimento técnico, por melhor que ele seja, é suficiente. Então é preciso sair dessa bolha para identificar que novos conhecimentos são necessários e principalmente aqueles que são voltados para as vendas. Porque quando se registra no CNPJ, qualquer negócio que seja, o principal objetivo é vender o seu produto ou a sua solução, né? Perfeito. Eu vejo assim muitos contadores ainda muito conservadores, ainda não. Sim. Né, claro, eles utilizam a tecnologia, mas eles não usam a tecnologia como uma ferramenta mais obrigatória. Né? Perfeito. Eles não buscam a inovação. Né? E esse é um desafio que eu vejo que já está mudando o mercado, a gente vê isso ao longo do tempo, até justamente através da internet, das redes sociais, de grandes referências no segmento da contabilidade que tem surgido, como o Johnny Martins, que é o nosso vice-presidente, é conhecido como o contador das estrelas, né? A gente atende empresas do Joel, empresas do Grupo Primo, G4 Educação, doutora Carla Sarne da Rede Sorridente, Larissa Manuela, então a gente tem grandes referências e isso chama atenção no mercado. Mas os contadores, e principalmente a nova geração que está chegando, ela já é muito conectada com as redes sociais, com a inteligência artificial, com ferramentas que facilitam o processo. E aqueles contadores que talvez sejam um pouco mais antigos, vamos dizer assim, e que não se adaptaram ou não estão se adaptando ao mercado, eles têm dois caminhos. Eles vão se sentir pressionados ao ponto de ter que buscar alguma coisa para salvar o seu negócio, ou esses negócios vão deixar de existir com o tempo,
justamente por causa da velocidade que a tecnologia traz para qualquer negócio, principalmente na automatização, nos processos internos, que também influencia na qualidade do atendimento e da entrega, né? Pois é, você falou a questão da venda como algo importante para o contador, né? Perfeito. Então, como é que você enxerga esse contador como vendedor? A gente sempre diz, e eu acredito totalmente nisso, digo isso bastante nas minhas palestras também, que o dono de qualquer negócio, inclusive o contador, ele tem que ser o principal vendedor da sua empresa. Porque é você quem teve a visão, é você quem idealizou o seu negócio, é você quem teve o projeto, é você que entende os valores que você construiu. Se você não é o principal vendedor do seu negócio, ninguém vai vender como você venderia. Ou você não vai ter que achar algum sócio que faça isso por você, mas também vai ser dependente daquele sócio para ter resultados. Então, a importância já começa nesse ponto, né? Você tem que ter conhecimento de vendas para qualquer negócio que você for fazer, inclusive para o contador, porque envolve muita confiança. E hoje viver apenas de indicação, que é o principal fator, hoje dentro da contabilidade as pessoas sempre vieram vivendo de indicação. Hoje com as redes sociais, com os meios de prospecção, de captação de clientes, ele vai acabar ficando para trás. Na verdade, a venda hoje ela faz parte da nossa vida, né? Perfeito. Ou seja, não só no aspecto profissional, mas também no aspecto pessoal, né? A gente está sempre vendendo alguma coisa. Um exemplo, quando eu fui conquistar a minha esposa, eu estava me vendendo para ela, para que ela comprasse a ideia de namorar comigo e então a gente pudesse construir uma vida juntos, né? Exatamente. Você vai passar o final de semana em algum lugar, você vai ter que vender a ideia para onde você quer ir. Perfeito. Né? Senão você não vai para aquele lugar. Eu tenho um amigo que ele tem uma palestra que se chama Na Vida Tudo é Venda, justamente resumindo isso que você falou. Perfeito, muito bom. Para o empresário que está nos ouvindo aqui, por que a contabilidade deixou de ser apenas obrigação e virou estratégia? A gente falou disso há pouco, né? Que é a parte estratégica, né? Por que isso mudou? Tem vários fatores, além da nova reforma tributária que muda a sistemática de muita coisa, embora ela não esteja 100% em vigor agora, nos próximos anos já vão começar a entrar novas questões que vão impactar na vida do empresário, mas hoje se você tem um profissional mediano, eu não vou nem dizer um profissional ruim, um profissional mediano, que não enxerga às vezes uma oportunidade tributária, uma oportunidade de um planejamento tributário interessante para o seu negócio, você pode estar perdendo dinheiro mensalmente. E esse dinheiro ele poderia ser realocado em investimento em pessoas, em estrutura, em processos, investimento em crescimento, em tráfego pago, o que fosse. Então, você acaba tendo dois possíveis erros quando você não tem um contador qualificado ou estratégico para o seu negócio. O primeiro é estar perdendo dinheiro, porque esse dinheiro está indo pelo ralo por uma falta de aplicação técnica de um planejamento. E o segundo ponto é, você pode estar deixando de ganhar dinheiro por esse dinheiro não estar sendo investido corretamente ou por você não estar vendo o dinheiro que você tem na mesa. Então, esses dois caminhos são os principais. Certo, muito bom. E se você pudesse dar um conselho aí para quem está nos assistindo, seja ele um contador, seja ele um empreendedor, né, que quer crescer, né? Todo mundo quer crescer, quer vender mais, quer, né, ser o melhor do mercado, enfim, quer ter sucesso, é muito isso, né? Qual seria esse conselho? Um conselho que eu daria, o primeiro ponto é que você precisa se posicionar cada vez mais e ser conhecido. A gente tem um ditado que o mais conhecido vence o melhor. Não adianta você ser o melhor profissional da sua área, você ser tecnicamente o melhor do mundo, se as pessoas não sabem disso. É aquele famoso ditado que está no meio empresarial de que primeiro você precisa parecer bom para depois você realmente mostrar que você é bom. Então, o parecer bom não é uma aparência. Você tem que mostrar para as pessoas a sua capacidade. E isso acontece sendo conhecido. Então, não somente se posicionar nas redes sociais, ser um influenciador digital, mas ser um influenciador real também. Nas mesas de relacionamento, nas amizades, nos eventos, com seus próprios clientes, né? Porque não é somente as redes sociais, o dia a dia também. Às vezes você está querendo prospectar um cliente que está distante, mas o seu vizinho de porta do condomínio não sabe o que você faz. Exato. E hoje quem não é visto não é lembrado. Perfeito. É um outro ditado antigo. Perfeito. Né? Mas assim, eu vejo também que essa questão, o contador, muitas vezes ele é introspectivo, ele é um pouco mais retraído, né? Mas ele tem que investir nisso também, né? De mostrar a sua competência, porque muitas vezes, como tu disseste, a gente vê pessoas que não têm muitas vezes grande capacidade de conhecimento,
mas que aparecem mais e acabam se dando melhor. E às vezes até um profissional ruim. Exatamente. Existe o profissional ruim que ele gera problemas para os seus clientes, mas por se posicionar corretamente, tecnicamente ele é ruim, mas em posicionar ele é bom. Ele está vendendo mais do que o cara que é bom. Então, assim, tem gente que é pior do que você e ganhando mais dinheiro do que você porque se posiciona melhor. E isso a gente tem que sanar de todas as formas possíveis, entregando um melhor posicionamento. Legal, muito bom, Juarez. E ele podia aqui vir para cá, fazer um podcast com a gente aqui na Virtuale, né? Poder se promover realmente. Perfeito. Né? Você tá aí, que você é contador, vem para cá fazer o seu podcast. A gente ajuda você a fazer seu podcast. Muito bom, muito bom. Obrigado, Juarez. Te agradeço. Foi um papo excelente, né? A gente tem muito assunto aí, a contabilidade tem muitas novidades, né? Pra gente trabalhar aí ao longo desse ano, do ano que vem, dos próximos anos. Com certeza. Como você disse, tá, gente? Muito bem, gente. Agradeço e nos vemos aí no próximo episódio.